E aí, tudo bem? Vamos falar do Corinthians agora, vamos? Que é mais um grande time que está lá na parte baixa da tabela, né? Você tem o Fluminense, você tem o Corinthians, você tem o Vasco da Gama, times tradicionalíssimos. E olha que o Grêmio tem jogo a menos, o Criciúma tem jogo a menos para cumprir no campeonato, Juventude, o Internacional. A situação do Corinthians tem uma crise envolvendo, inclusive, o Sub-20, o Danilo foi demitido, aquele mesmo que jogou e demais pelo Corinthians. O técnico Antônio Oliveira também pressionado. Ontem, Internacional 1-0, o jogo foi no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, devido ao time do Inter ainda estar recuperando o estádio Beira-Rio, exemplo do Grêmio que perdeu para o Fortaleza 1-0, e o Antônio Oliveira analisou a derrota e algumas tabelas já colocam inclusive o Corinthians na zona de rebaixamento. Foi mais um jogo onde não conseguimos alcançar aquilo que é o objetivo que nós nos propusemos, que era ganhar os 3 pontos. Portanto, uma primeira parte fraca, acho que até fraca das duas equipas, uma segunda parte onde fizemos alguns reajustes ao intervalo que nos permitiu ter mais volume, mas não foi suficiente para chegarmos ao empate. Portanto, e agora é descansar e perceber que e arrepiar caminho, porque temos que rapidamente voltar às vitórias, a conquistar 3 pontos para irmos para o lugar que este clube merece. Ô, Antônio, eu estava ali do lado do banco de reservas e fiquei reparando bastante na tua reação, especialmente no segundo tempo. Vi você sentado ali por mais de 10 minutos sem se levantar área técnica para falar algo. Queria te ouvir um pouco sobre isso e também sobre a crítica que alguns torcedores têm feito em relação ao jogo de hoje, talvez até com a impressão de que em outros jogos, mesmo quando o Corinthians não conseguiu vencer, ou empatou, ou perdeu, mas apresentou um bom futebol, diferentemente do caso de hoje, onde o time teve muita dificuldade para criar. E se você puder explicar um pouco o segundo tempo, a tua reação? Eu acho que a minha reação, agora vou estar aqui a discutir-se porque é que eu estava sentado ou levantado. Acho que isso aí, por amor de Deus, muitas das vezes até utilizo para falar com os meus auxiliares. Portanto, acho que isso nem é tema. Acho que nós aqui no Brasil temos que olhar muito mais para o jogo e analisá-lo. Portanto, agora o que é que interessa se uma pessoa está sentada ou em pé? Portanto, por amor de Deus, não é? Como comandante, você poderia passar o que está incomodando? Pronto. Não, eu apenas falo com os meus auxiliares para percebermos aquilo que pode eventualmente ser útil para podermos eventualmente mudar o jogo. De qualquer das formas, relativamente à sua última questão, como eu já lhe disse, na segunda parte fizemos alguns reajustes, tivemos algumas ocasiões para podermos fazer gol, mas também já disse que nem sempre vamos conseguir jogar bem, outras vezes jogamos menos bem. Portanto, hoje foi um jogo onde a primeira parte, já o disse, que foi uma primeira parte fraca, acho que até das duas equipas, e depois fizemos alguns reajustes, tentámos ir atrás do resultado que era o que nos competia. Infelizmente acabámos por não conseguir chegar à igualdade. Antônio, nos últimos 12 jogos o Corinthians tem apenas uma vitória, 22% de aproveitamento. Preocupa, o Corinthians está dentro da zona de rebaixamento, num momento difícil, num momento de crise não só dentro dos campos, mas também fora? Nos últimos 12 jogos só ganhamos uma? Não, então temos que inverter mesmo esse caminho, portanto não se coaduna com a grandeza deste clube, portanto, e aquilo que me ensinaram foi, e que só há um caminho, é trabalhar. Sabemos o que é que nós estamos aqui a fazer, a direção sabe das nossas dificuldades e garanto-lhe que nos últimos 12 jogos nós não ganhamos apenas uma vez, portanto nós temos que, mais uma vez, ser rigorosos naquilo que nós, porque se nós ganhássemos 12 vezes já tínhamos sido eliminados em todas as competições, portanto, e isso não é verdade. Portanto, mas eu até... Teve mais vitórias, acabei me confundindo aqui. Tiveram as vitórias também da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Pronto, não tem, isso aí tudo acontece, isso aí nós todos erramos, nós todos acertamos, portanto não se preocupe com isso. Foi uma vitória em 12 jogos contra times da Série A no ano. Exatamente, era isso. Portanto, mas é assim, nós temos que falar, isso é outra coisa, nós pintamos o quadro da maneira que nós quisermos, portanto, o senhor falou, o senhor é que fez a pergunta, portanto, nos últimos 12 jogos não foram apenas uma vitória, foram 6 vitórias.
Pois é, infelizmente a situação do Corinthians é bem complicada. O técnico Antônio Oliveira, que deixou o Cuiabá para dirigir a equipe paulista, vem trabalhando, vem tentando mudar o rumo da situação, mas o Corinthians não faz um bom campeonato brasileiro. Domingo, às 4 da tarde, pega o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Atlético que fez uma bela partida diante do Botafogo, o líder do campeonato. De novo pecou, tomou um gol aos 53 do segundo tempo, tinha feito isso contra o Flamengo também, mas é um time mais qualificado hoje do que o Corinthians para domingo às 4 da tarde. O goleiro Neneca, aquele mesmo revelado pelo Flamengo, Hugo Souza, de 25 anos, é pretendido aí pelo Corinthians, porque o Carlos Miguel, que ficou com a vaga do Cássio, que foi para o Cruzeiro, está indo para a Inglaterra, vai jogar no Nottingham Forest, e o Corinthians deverá fazer uma proposta para contratar Neneca, um jogador revelado pelo Flamengo, né? Um goleiro que não teve tanta oportunidade assim na equipe rubro-negra, mas que hoje interessa ao Corinthians. Ouvi falar também do Jordi, goleiro revelado pelo Vasco da Gama, que poderia interessar a equipe do Corinthians. Pois é, tomara que o Corinthians se recupere o quanto antes. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, o nome da sua cidade, que vai nos ajudar também. E se inscreva, Wellington Campos FC é o nosso canal. Não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e espalhe para outras pessoas também. Estamos falando do Corinthians, né? Temos vídeos falando de outros clubes também, porque a galera está pedindo e nós estamos diversificando também. Curte aí. Um abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.